Meus queridos, o tema da nossa pregação hoje é expectativa versus realidade. Quem de vocês já não passou por isso? Né? Você tem aquela expectativa, né? Principalmente hoje em dia tem muita coisa muito legal na internet, né? Tem aquelas dicas de coisas para fazer na internet, receitas culinárias, coisas assim, para o dia a dia da casa. Tem um monte de coisa legal que você olha na internet e a pessoa vai fazer, é simples. Você olha a pessoa fazendo, rapaz, como que eu nunca descobri um negócio tão simples assim? Aí você vai fazer em casa. E aí você tira a foto, né, da expectativa, ou seja, aquilo que a pessoa fez no vídeo, e a realidade o que você fez. Né? E sempre é aquela coisa assim, né? Você vê na expectativa aquela coisa bonita toda, né? Aí você vai ver o seu todo meio desmanchado, assim, aquele negócio meio torto. É assim ou não é? Exatamente. Então hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Reis. 2 Reis está no Antigo Testamento, depois de 1 Reis. Segundo Reis, capítulo 5. Segundo a Reis, capítulo 5. Você percebe, né, gente, que aos pouquinhos a igreja vai voltando à sua normalidade. Quando a gente voltou aos cultos presenciais, o primeiro culto acho que tinha 20 pessoas, depois tinha 23, depois 25, depois caiu, acho que tinha 15, né? Vai dando essas, sobe e desce. Mas aos poucos as pessoas vão voltando, né, à normalidade da sua vida, né? O pessoal está querendo voltar já com as aulas das faculdades, né? Então aos poucos as coisas vão voltando ao normal e graças a Deus, né, aqui para nós, no nosso estado, os números estão se mantendo estáveis, nós estamos muito felizes por isso, mas, né, a gente continua tomando os cuidados, né? Todo mundo de máscara, os irmãos na entrada lá sempre tem um gelzinho para passar na sua mão, né? Vamos tentar sempre manter esse cuidado para nós não termos nenhum problema em nosso meio, amém? 2 Reis, capítulo 5, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Quando disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, e por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se, e foi com indignação.
Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, e consoante a palavra do homem de Deus, a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ficou limpo. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nós pedimos neste momento que essa palavra venha de encontro ao nosso coração e à nossa mente e fale conosco. Nós cremos, Pai, que a Tua palavra ela é poderosa para transformar a nossa vida, para mexer conosco, para falar conosco. E nós cremos que nessa noite o Senhor quer falar algo conosco. Então fala, Pai, porque nós queremos abrir o nosso coração para a Tua palavra hoje. No nome de Jesus, amém. Eu acho que quase todo mundo conhece essa história. É a história do Naamã. Tem até música, né, que foi feita. É uma música que, em algum tempo atrás, tem uns, 5, 7, 10 anos atrás, né, tem aquela música lá, como Naamã no seu poder, né, uma coisa assim. Não tinha uma música assim? É isso aí. Eu não sei, nunca cantei essa música no Ministério de Louvor. Não sei que tem. E mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, quero ser limpo, como Naamã no Rio Jordão. Não é? Eu sei, tô brincando. Ó, os irmãos conhecem a música, olha aí, ó. Então se conhece a música, conhece Naamã, né? Pronto. Nem vou pregar agora, já conhece o Naamã. O Naamã, ele era um homem muito importante no reino da Síria. E a Síria era um reino crescente e que constantemente estava em guerra com o reino de Israel. Se você olhar o final do capítulo 21, do 1 Reis, né, no capítulo 20, 21, 22, que é o final do livro de 1 Reis, você vai ver que o rei da Síria ele estava em guerra constante com o reino de Israel, e Deus deu algumas vitórias para o reino de Israel em relação ao rei da Síria. Mas eles também perderam muitas batalhas. E a prova de que eles já tinham perdido batalhas é que uma serva da casa de Naamã era de Israel. Ela havia sido capturada e levada como escrava. Quando eles ganhavam a guerra, eles matavam os homens e tomavam as mulheres, geralmente as virgens, eles levavam, ou seja, as meninas, né, adolescentes, que ainda não tinham casado, eles levavam todas elas, e elas serviam de escravas, concubinas, esposas, no reino que vencia a batalha. E essa menina era uma menina do reino de Israel, possivelmente já conquistada em uma batalha que o reino de Israel perdeu, e a Síria havia tomado essa menina, e essa menina servia na casa de Naamã. E Naamã era um grande general, né, um general importante dentro do reino da Síria. Só que ele tinha lepra, e a lepra, né, naquela época, ela era incurável. Então, esse homem ele estava condenado à morte, e não só condenado à morte, mas ele era um general que não podia mais exercer suas funções, porque a lepra também era transmissível. Então, quem pegava a lepra, geralmente, era isolado do convívio social. Então, Naamã estava nessa, né, um homem importante, rico, mas limitado por uma doença muito, muito grave. E de repente essa menina conhecia o seu senhor, trabalhava na casa, era uma escrava, e ela fala para a senhora dela, a esposa do Naamã, fala assim, se esse cara fosse falar com o profeta que tem lá em Samaria, ele ficava limpa na hora. E o Naamã escuta essa história, e obviamente, né, assim, tem uma chance de eu ficar limpo da lepra, é para já. E ele vai conversar com o rei da Síria, e o rei da Síria escreve uma carta, e manda uma carta para o rei de Israel, pedindo para o rei de Israel curar o Naamã. Olha que treta, né? Só que ele não manda só, simplesmente manda o cara e manda uma carta. Ele manda um presentinho. Olha o presentinho que ele manda. Ele mandou 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro. Alguém quer chutar quanto vale isso em dinheiro de hoje?
Muito dinheiro? Quanto que é muito dinheiro? Para mim, R$ 100 é muito dinheiro. Para mim é. R$ 100, um rapaz, R$ 100 na mão. Né? Olha só, eu gosto muito dessas coisas de números, porque às vezes a gente lê e passa por cima. E não tem a noção do que está acontecendo ali. Vocês já perceberam que eu gosto desse negócio de número, né? Perceberam? Não, né? Nem perceberam. Mas às vezes a gente lê que ele levou alguma coisa. Ah, levou lá umas vestes festivais. Sei lá o que é veste festival, né? Levou umas roupas lá, nova, né? Levou um Dolce & Gabbana pro rei. E, pessoal, vou levar uma roupa bonita pro cara, fazer um presente, né? Só que aí o que acontece? Eu fui ver o que significa esses... Começando pelos 10 talentos. A gente fala de talento, assim, eu vou levar o carro para dar um talento, né? Talento é aproximadamente 35 quilos. 35 quilos. É o peso de alguns irmãos. Só que ele levou 10 talentos de prata. Então ele levou 350 quilos de prata. É prata ou não é prata? Rapaz, ele teve que levar um monte. Ele fala que ele foi com carros e cavalos. Ele teve que levar um monte de carroça, né? Levar um monte de carroça só para carregar prata. É muita prata, gente. 350 quilos de prata é muita prata. Eu fui ver quanto custa a grama da prata hoje. Eu sou curioso. Você sabe quanto custa a grama da prata? Não, eu também não sabia. Custa R$3. Baratinho, gente. Comprar uma corrente de prata, né? Baratinho, 3 gramas. R$3 a grama. 350 quilos vezes R$3 a grama, né? Dá R$1 milhão. Só de prata. Agora vem o ouro. Gente, o ouro está muito caro, gente do céu. O ouro disparou por causa do vírus. O ouro está R$350 a grama. Eita, eu fui lá, até eu fiquei apavorado. Porque a última vez que eu fiz uma conta assim, que eu falei de alguma coisa de talento de ouro aqui, vocês lembram disso? A última vez que eu falei estava R$190. A grama está quase o dobro do preço. R$350 uma grama de ouro. Só que um ciclo corresponde a aproximadamente 15 gramas. Então, só um ciclo. Rapaz, 15 gramas é muita coisa. Dá para fazer muita aliança, né, irmão? Os irmãos estão fazendo aliança, aí está todo mundo casando, né? Se preocupando com a aliança, o preço do ouro subiu, e o cara diz, ei, agora que eu decidi casar, sobe o ouro. Mas, Não dá. A gente tá na vantagem ainda, que pelo menos aqui as mulheres não exigem que tenha pedra preciosa na aliança, né? Nos Estados Unidos tem que ter pedra preciosa ainda, por isso tem que ser de ouro com pedra preciosa. O ouro sobe a pedra preciosa, então nem se fala. Desiste de casar. 6.000 ciclos de ouro dá aproximadamente R$30 milhões. Esse é o valor que ele levou em ouro. R$30 milhões em ouro e R$1 milhão em prata. Eu disse assim, não, a prata pode deixar em casa, me dá só o ouro, né? Tá bom. E ainda diz que ele levou 10 vestes festivais. Estou preocupado com as vestes, né? Estou preocupado com essas vestes. Duvido que essas vestes vai valer, né? Tanto assim. Mas isso eu falo só para você ter noção do quanto ele estava levando de ouro e prata. Só de ouro, ele estava levando 90 quilos de ouro. 90 quilos de ouro e 350 quilos de prata. E 10 vestes festivais. As 10 vestes ele fala só para desencargo de consciência, eu acho. Eu não estava muito preocupado. E ele chega e ele entrega esse presente para quem? Para o rei. Você imagina o rei recebendo todo aquele presente, né? O rei da Síria me mandando um presente desse? E o pessoal descarregando, né? Imagina o pessoal descarregando, né? Cada um carregando entre 2,50 quilos e vai e entra ouro, e entra prata. E aí depois vem alguém ainda com cabide com as vestes festivais. E no final, ele entrega uma carta para o rei. E aí o rei vai ler a carta, né? Estimado rei de Israel, estou enviando a você, meu servo Naamã,
para que você cure ele da lepra. Aí o cara fala assim, não pode ser possível, né? Porque ele pensa assim, não, ele está procurando um motivo para ele entrar em guerra comigo. Me deu um presente valioso, pedindo uma coisa impossível. Eu vou dizer que não consigo. O cara vai voltar para lá leproso e ele vai vir querer cobrar esse ouro e essa prata. Só pode. E o rei de Israel já começa a pensar, porque assim, como que eu vou curar um cara de lepra? E ele, aí diz que ele rasga as vestes, rasgar as vestes era uma demonstração de indignação. Está restignado. Ele rasga as vestes assim, não pode, né? Esse cara tá maluco. E nisso, né, aí as notícias correm rápido no palácio. Alguém já tirou foto dele com as vestes rasgadas, postou no Facebook. E o Eliseu estava lá, né? Tinha nada a fazer, estava ali no Instagram e de repente olha o rei com as vestes rasgadas, né? Restignado. E assim, né? Rei rasga as vestes em revolta por pedido do rei da Síria. Eu disse, o que está acontecendo? E aí ele fica sabendo da história, ele já manda um áudio. Ô rei, você não sabe que em Israel tem profeta? Manda esse cara vir falar comigo. Ele manda um mensageiro até o rei e fala para o rei, você não sabe que aqui tem profeta? Por que você está preocupado? Porque o Jorão, que é o rei, não é Chorão, Jorão. Agora ele foi Chorão. O Jorão, que era o rei, ele era filho de Acabe. E a Bíblia diz que ele seguiu nos passos de Acabe. Ou seja, ele era um rei idólatra. E era um rei que não se dava muito bem com Eliseu. Eliseu não se dava muito bem com Acabe. Obviamente, né? E Jorão também não se dava muito bem com Acabe. E quando ele vem para falar, para pedir para curar da lepra, esse homem não pensa que tem profeta poderoso e que já tinha ouvido falar dos feitos desse profeta poderoso. E ele não pensa em mandar esse cara falar com o profeta, ele já fica desesperado. Mas o profeta já fica sabendo da história e manda um mensageiro diz assim, o que você está preocupado aí? Você não sabe que tem profeta em Israel? Manda esse cara vir falar comigo. E aí ele manda. Ele diz assim, ó, te passar aqui a localização no Zap, vai na casa desse cara aqui. Coloca no GPS lá, e aí sai a comitiva inteira. Sai todo mundo. Aí pega todo o ouro. Vamos pegar o ouro de volta, vai, leva tudo para a carroça de novo. E vai os carros, cavalos, todo o exército, vai todo mundo para na porta da casa do Eliseu. E o cara desce na porta da casa do Eliseu. E o Eliseu manda um mensageiro falar com ele. Fala assim, ó, o profeta falou que é para você ir lá no Jordão e mergulhar. Eu fiquei pensando assim, não pode ser uma coisa dessa. Porque se era só para mandar uma mensagem, por que não mandou uma mensagem lá no castelo? Né? Por que tinha que fazer o cara ir na casa para mandar um mensageiro de novo? Porque ele já mandou um mensageiro dizendo pro cara, manda ele vir falar comigo. Quando chega lá, ele não fala com ele. Se era para mandar o cara pro Jordão, já falava tudo na mensagem só. Né? Ó, o profeta falou que tem profeta em Israel, falou que é para ele ir no Jordão. Não, faz ele se movimentar, guarda tudo de novo. Vai todo mundo. Por que eu sei que ele guardou? Porque depois ele não aceita o dinheiro do Naamã e o Naamã leva de volta e o Geazi vai correndo atrás para pedir dinheiro. Ele vai lá, carrega tudo de novo. Vai todo mundo na porta. Chega lá e Deus diz, pessoal, pode começar a descarregar. Aqui é a casa do profeta. E o pessoal vai lá de novo. Vai pegar ouro e tal. E aí vem o mensageiro. Não precisa não. É para você ir lá no Jordão, mergulhar no Jordão. E agora vem a indignação do Naamã. O Naamã já começa assim, não, estão me fazendo de palhaço. Manda um para lá, manda para cá, agora chega aqui, o cara nem vem falar comigo. Mandei para o Jordão. O que é Jordão? E aí ele fala assim, por acaso os rios de Damasco não são melhores do que os rios daqui? Pelos nomes, acho que não. Olha o nome do rio, Farfar. Parece Shrek, né? Far, far away. Farfar. O nome do rio. E ele fala assim, os rios de Damasco não são melhores do que os rios daqui? Por que eu não posso mergulhar nos rios de lá? Mais limpo, mais agradável. Agora tem que mergulhar nesse Jordão. E ele subiu no carro e disse, vamos embora. Não quero nem saber desse povo. Estou restignado.
Agora quem estava indignado era o Naamã. E aí os servos dele, né, meio com assim, não, meu pai, né? Não, por favor, o que é isso? Não, eu falar com você, né? Mas assim, querer dizer o que você tem que fazer, mas só pensando, né? Pensa comigo. Se ele tivesse pedido uma coisa difícil para você, sabe aquela coisa assim, ó, você tem que pegar a folha verde da árvore que só floresce na primavera, em noite de lua cheia, ainda molhada do orvalho, e esfregar no seu corpo. Ele ia fazer assim, rapaz, essa é a receita para minha cura. Ele ia colocar todo mundo, né, para ir buscar a tal da árvore, né, ir lá pegar o negócio, e ainda com orvalho, esfregar no corpo. Se desse uma receita, assim, aquela receita louca, aí ele ia fazer. Agora, como era só mergulhar, era só tomar um banho, era só tomar banho. Coisa simples, né, gente? É ou não é simples, né? Inclusive é bom, queridos, teste isso em casa, dá certo. É só opinião. Era só tomar um banho. E aí os seus servos, eles vão conversar com ele e falam, não, você tá tudo bem, meu irmão? Tem certeza? Eu vou ficar preocupado que eu falei em tomar banho e ele começou a se alterar, você tem alguma coisa errada aí. Não, só o álcool em gel não dá, gente. Não dá. Só o álcool em gel não faz o serviço inteiro. Agora, gente, ele vai lá e mergulha e a coisa acontece. Ele é limpo completamente da lepra dele. E o que eu tinha para falar, esse foi só a introdução para você entender o texto. Né? Às vezes a gente lê o texto muito rápido e não percebe esses detalhes engraçados que está dentro do texto, né? Mas eu fiquei pensando em relação ao Naamã, da expectativa que o Naamã tinha do que aconteceria com ele e a realidade do que realmente aconteceu. E por isso que eu falei da expectativa versus realidade. Porque eu creio que nós precisamos olhar para a história do Naamã e começar a perceber quando nós agimos assim como Naamã agiu nessa situação. O que me fez pensar é quantas vezes nós criamos expectativas, e eu não estou dizendo que nós não devemos ter expectativas daquilo que o Senhor pode fazer. Nós devemos ter expectativa daquilo que o Senhor vai fazer. Quando eu vou para o culto, quando eu vou para a reunião de oração, quando eu vou entrar no meu quarto para orar, eu entro com expectativa do que Deus vai fazer. Eu não venho para o culto só porque, não, tem que ir para o culto, vamos lá, né? Porque sou crente, tem que ir para o culto domingo, né? Se eu não for, o pastor vai cobrar depois, aquela coisa toda. Então, vamos para o culto. E a gente vem para o culto como se fosse apenas uma programação, assim como quando a gente vai para o shopping, assim como a gente vai para qualquer outro lugar, como a gente vai para a praia. Às vezes a gente vai para a praia com mais expectativa do que quando vem para o culto até. Mas a gente precisa aprender a criar uma expectativa do que Deus vai fazer na nossa vida quando eu vou ter um encontro com Ele. O grande problema é quando eu gero uma expectativa baseada em experiências que eu tive, que às vezes foram frustrantes para mim, e eu começo a delimitar o que o Espírito Santo pode fazer na minha vida por causa dessas experiências, e eu jogo a minha expectativa em uma forma do Espírito Santo fazer, e às vezes eu me frustro porque o Espírito Santo não fez aquilo que eu esperava. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes o que acontece, nós temos essa... De repente um dia você foi lá e teve uma experiência com o Espírito Santo, que você caiu no chão e chorou e se rasgou na presença dele, e aí você via todo mundo ali pulando e aquela coisa toda, aquela coisa louca, e você pensa, nossa, isso sim é o Espírito Santo. E aí você vem num outro culto em que não acontece isso. E você pensa que o Espírito Santo não estava presente. Porque você tinha uma expectativa de que acontecesse de acordo com o que você quer. Ou de acordo com o que você está acostumado. E às vezes o Espírito Santo, ele trabalha
do jeito que ele... Às vezes não, ele sempre trabalha do jeito que ele quer. O problema é quando eu quero que ele trabalhe do meu jeito, e aí a vontade não fecha, e às vezes eu fecho a porta para o Espírito Santo, porque eu tenho uma expectativa errada daquilo que ele quer fazer. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? O Naamã, quando ele chegou na porta do Eliseu, ele mesmo disse que ele esperava o quê? Ele esperava que o Eliseu saísse para fora, porque eu quero que você entenda assim, qual que é a expectativa do Naamã? A expectativa do Naamã, ela está formada a partir da experiência que ele tem de como os curandeiros faziam as coisas. Porque ele era sírio. E todos os deuses daquela época, eles pediam cura. Você acha que eles não pediam cura para Baal? Você acha que eles não pediam cura para Azerá? Ou para todos os postes ídolos que eles tinham? Eles pediam cura. Para o deus Dagon, que era o deus dos filisteus, eles pediam cura. E tinha os deuses, os profetas desses deuses. Quando o Elias, ele vai confrontar os profetas de Baal no monte, ele diz que os profetas, eles dançavam e se cortavam, conforme era o costume deles, para chamar a presença de Baal. Então eles tinham um procedimento, que era com dança, se cortando, e possivelmente tinha uma veste específica para isso também. Eles não vinham vestido de qualquer jeito, tinha uma veste litúrgica, uma veste sacerdotal, que era deles, né, de sacerdotes de Baal. E eu fico pensando que o Naamã, quando o Naamã, ele possivelmente já havia consultado outros profetas dos deuses sírios para tentar a cura. E quando ele foi consultar, possivelmente como esses homens vieram? Eles vieram nesse mesmo procedimento. Por exemplo, para quem aqui já passou por benzimento, benzedor, essas coisas desse tipo, não sei se você aqui tem disso. Tem disso? Amém. Amém não, né? Que assim não seja. No Rio Grande do Sul é muito forte. Para quem não sabe, né, para quem acha que a Bahia é o grande centro, né, da Umbanda do Brasil, a Bahia tem 3 vezes menos centro de terreiro de Umbanda do que no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, em números, ele tem 3 vezes o número de centros de Umbanda que tem na Bahia. Então é muito forte no Rio Grande do Sul, é muito natural a gente, quando estava indo para a escola, nas esquinas, todas as esquinas da minha casa até a escola, que davam umas 10 quadras, todas as esquinas tinham despacho. O pessoal fazia de madrugada, né? Então, a gente tinha assim, eu na minha infância fui muito benzido. Então eu era muito magro, então volta e meia, quase toda semana tinha que benzer para engordar. Eu não sei como minha mãe não percebia que não funcionava. Eu acho que, na verdade, começou a funcionar agora. Tudo que estava acumulado. Não, estou brincando, em nome de Jesus, né? Os irmãos vão pensar assim, o que é isso, pastor? Estou brincando. Mas tudo ficava gripado, benzimento. E quando a gente ia nesse processo de benzimento, tinha essa coisa assim, né? Tinha um procedimento que a gente até já sabia como que funcionava. Tinha um procedimento da idolatria, da forma de fazer aquele negócio. Por que eu estou contando isso? Porque eu creio que também Naamã, quando ele buscou nos seus deuses a cura, eles tinham um procedimento. E ainda mais que Naamã era um cara importante, os profetas dos deuses deles vinham até ele e faziam toda aquela dança e aquele negócio, e falavam com palavras, e clamavam, e se cortavam, e usavam roupas especiais, e tinha toda aquela, né, aquela parafernália em torno do negócio para fazer o Naamã se curar. Agora o Naamã vai num profeta de um outro povo. O que o Naamã espera? Ele espera que o procedimento seja similar àquilo que ele está acostumado. E aí, quando o Eliseu não faz nada, e ainda por cima só manda um mensageiro, nem é ele pessoalmente, ele manda um mensageiro falar com o cara, ele fica indignado. Como assim? Que ele não vai vir? Eu pensava, e ele fala, eu pensava que ele sairia e falaria
e colocaria a mão sobre a lepra e a pele seria curada. Ou seja, aquela coisa assim poderosa, aquele encontro poderoso. E não foi nada disso. Foi apenas uma mensagem através do menino. Ou seja, ele nem deu importância para a posição dele. Por que eu falo isso? Porque a gente também, nós começamos a criar em nós uma formatação de como o Espírito Santo precisa agir. E se não é daquele jeito, a gente acha que o Espírito Santo não está agindo. E eu quero dizer para você, meu querido, que eu fecho o meu coração para aquilo que o Espírito Santo quer fazer, quando eu não vejo ele agindo do jeito que eu quero que ele haja. Assim como Naamã fechou o coração para a palavra de Eliseu, porque agiu de uma forma que ele não esperava. E isso vale tanto para aqueles que acham que o Espírito Santo só se manifesta quando todo mundo cai, como aquele que acha que o Espírito Santo só se manifesta quando todo mundo fica sentado ou fica de pé. Eu criei a minha forma de que o Espírito Santo tem que atuar. E se não for daquele jeito, não vale. Pobre de nós. Coitado de nós. Quando nós queremos julgar o que o Espírito Santo está fazendo na vida do outro. Quando nós estamos querendo julgar o que o Espírito Santo está fazendo na igreja. E muitas vezes, nós estamos aqui esperando que o barulho comece, quando o Espírito Santo está gritando dentro de nós a mensagem que o Pai mandou. E não é alguém que vem dançando e falando e fazendo um estardalhaço, mas é aquela coisa que vem dentro aqui, é só o mensageiro, trazendo a palavra. Que é suficiente para efetuar aquilo que é necessário. Porque só o mensageiro veio, e isso, desse jeito não quero. E às vezes a gente também fala a mesma coisa, não, desse jeito eu não quero. O Espírito Santo está falando, mas precisa ser de uma forma especial. Não só isso, né? Aí eu achei muito interessante, porque os servos de Naamã, eles falam para Naamã, mas se tivesse pedido uma coisa difícil, né, como eu disse, se tivesse pedido a folha verde daquela árvore que floresce na primavera, na lua cheia, molhada de orvalho, para você colar no seu corpo, você faria. E eu fiquei pensando nisso, e tem muita lógica nesse negócio, porque nós queremos fazer o difícil. Porque quando eu faço o difícil, parece que eu tenho, aquilo que eu recebo é uma recompensa pelo que eu fiz de forma difícil. Está entendendo? Parece que eu consigo pagar pelo que eu recebo. Porque se fosse muito difícil, eu assim, não, é difícil, vale a recompensa. Ou seja, eu consegui a recompensa porque o caminho era difícil. E aí eu quero que o caminho seja difícil para valer a recompensa, para de alguma forma parecer que eu merecia aquilo que eu ganhei. E era tão fácil ele ir lá e mergulhar, que eu acho que ele assim, não pode ser possível que os caras fizeram, eu passei por dezenas de sacerdotes de Baal, e eles fizeram de tudo e nunca conseguiram me curar. Agora eu venho aqui, o cara fala só para eu entrar na água e é assim? Não pode ser possível. Sabe por que eu falo isso? E eu começo com a palavra que eu comecei o culto hoje, sobre Acabe. Acabe era aquele cara que não prestava. E para ajudar, a esposa dele não prestava ao quadrado. Se ele tinha alguma coisa que podia prestar em Acabe, Jezabel estragou. E aí, vem uma palavra dura para Acabe, e Acabe se quebranta, se humilha, e usa pano de saco. E Deus olha para eles assim, olha só o Acabe, humilhado na minha presença. E muda aquela palavra dura. E isso me fez pensar que nós achamos muitas vezes que nós não somos dignos do amor de Deus. Que nós não somos dignos de receber bênção dele. Porque eu sou pecador, porque eu estou errado, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E a gente fica vivendo uma vida, e às vezes nós queremos fazer coisas para Deus, para pagar pelo bem que ele pode fazer por nós. A gente vive uma troca com Deus. É aquilo que eu já falei outras vezes, né? Eu dou minha oferta, porque tem muita gente que já ouviu falar, né? Se você der 100, Deus vai te dar 1000. Então vou dar 100 mil, que Deus vai me dar 1 milhão. Se é fácil assim, né?
Quer dizer, eu não posso dar 100 mil porque eu não tenho, eu vou começar dando 100, daí eu pego 1.000, dou 1.000, dá 10 mil, dou 10 mil, pego 100, aí eu chego no 1.000.000. Quando chegar no 1.000.000, eu descanso. Não, vou dar 1.000.000, que eu vou receber 10. Parece muito fácil esse caminho de que eu faço algo e Deus me recompensa pelo que eu faço, e eu quero dizer para você que Deus não te recompensa pelo que você faz. Deus dá porque Ele te ama, porque você é filho. Só isso. E se o Acabe, que era o Acabe, marido de Jezabel, idólatra, matou Nabote só para pegar a vinha do Nabote. Que bicho safado. Quando se humilhou, Deus viu o coração dele. Quem dirá você, que hoje é filho pelo sangue de Jesus? Se você buscar Ele, Ele vai te ouvir e vai te abençoar. Mas o problema é que nós queremos, de alguma forma, não, tem que ser difícil. A gente olha para o nosso caminho e parece que a gente gosta quando a coisa está difícil. E eu quero dizer para você que não precisa. Mas por que não precisa? Agora vem a segunda parte. Eu penso, que nós precisamos começar a olhar para a palavra de Deus na sua simplicidade. Quando a gente pensa, né, que Deus só se manifesta quando o pessoal está caindo e eu falando em línguas e tudo mais, eu acabo limitando quem o Espírito Santo é e eu acabo limitando o que ele pode fazer. E às vezes, não só às vezes, toda hora, ele está querendo falar comigo quando eu chego em casa do meu trabalho. Ele quer falar comigo quando eu estou no meu trabalho. E ele está, a todo momento, esse mensageiro, ele está trazendo a palavra, né, daquela forma simples, dizendo o que eu preciso fazer, simples também. Não é nada muito exagerado, eu fico pensando, quando o Espírito Santo fala comigo, e às vezes eu estou lá sentado, assistindo televisão, e de repente o Espírito Santo fala comigo para eu ir orar. Não é difícil. É difícil eu desligar a televisão e ir orar quando o Espírito Santo fala para eu ir orar? Não é. Mas a gente faz ser difícil. É muito fácil. Quando o Espírito Santo fala comigo, que é para dar mais atenção para minha esposa, não é difícil. É só levantar de onde eu estou, ir lá dar um abraço nela, falar que eu a amo, fazer um carinho. Ela está estudando agora, né? Vai ter um concurso na próxima semana. Então ontem eu fui lá, passei um café, daí fiz um café, coloquei na xícara, um café bonitinho e tal, levei para ela, estava no computador estudando, fui lá e levei um cafezinho para ela ficar acordadinha. É difícil? Não. Não é difícil. É fácil. Tem um pastor amigo meu, que ele tem um filho chamado João, uma filha chamada Cláudia. Ele me contou que esses dias, ele estava à noite, quase na hora de dormir, e ele estava no celular vendo vídeo, né? Vendo esses vídeos aleatórios assim. E de repente o João chegou para ele e falou assim: pai, joga comigo aqui. E aí na hora ele, né, já era tarde, estava cansado o dia inteiro, aquela coisa, estava ali vendo um vídeo interessante, vai ter que parar o vídeo. E aí deu aquela vontade assim: não, joga você. Ele me contando, né? Falou pro João: joga você, João. Deu vontade de falar. Mas ao mesmo tempo, veio algo que falou com ele assim: por que não? Por que não? O vídeo é tão importante assim? Aí o pastor falou para mim que ele travou o celular, colocou o celular do lado, chamou o João, e eles ficaram jogando uma meia hora, jogando juntos. E aí o João saiu todo feliz da vida porque tinha jogado com esse pastor amigo meu. E é tão interessante que às vezes realmente é tão simples. Em 10, 15, 20 minutos, meia hora que você dá atenção para alguém, e isso pode mudar naquele momento a vida daquela pessoa, mas às vezes a gente está tão preocupado com o nosso joguinho do celular, a gente está tão preocupado com a nossa série, a gente está tão preocupado com o nosso filme, a gente está tão preocupado com as músicas que eu tenho que escutar, a gente está tão preocupado com o meu Instagram, com o meu isso, com o meu aquilo, e aí a gente vai perdendo a nossa família,
a gente vê maridos perdendo as esposas porque já não dão mais atenção, a gente vê esposas perdendo os maridos porque também já não dão mais atenção, e o Espírito está falando ali, ó, vai lá, faz alguma coisa. Olha ali, ó, tá sozinho, vai lá, senta do lado. Olha ali, ó, é só dar uma atenção, é algo simples. Dentro de casa, eu vejo o Espírito falando comigo o tempo todo, de atitudes que eu preciso mudar, de coisas que eu preciso fazer. O mensageiro está mandando mensagem o tempo todo. Não precisa vir o profeta descer, porque às vezes a gente quer que venha o profeta, né? Eis que te digo, varão! Vem cá! Ei! Escuta! Ó, vou desenrolar o rolo. Vou jogar o manto. É isso que te digo. E aí a gente parece que isso tem uma coisa muito... Se num momento assim fala, ó, é isso que te digo. Você tem que sair do seu emprego. Porque esse lugar não é para você. Deus vai abrir uma porta de um novo emprego. Saia do seu emprego. A pessoa sai daqui e já vai pedir demissão. Porque falou de uma forma... Foi o profeta, desceu e falou, né? Mas às vezes... Você está no seu emprego e você está fazendo algo que você não pode fazer e o Espírito, o mensageiro, está ali falando. Mas daí o mensageiro você não quer. Parece que tem que descer o profeta para falar abertamente, aí tudo bem. E quando o Espírito está falando dentro de você, aí não vale. Aí no seu trabalho você fala mal do seu chefe, você fala mal dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, você reclama de tudo que tem lá. E aí você cria aquela confusão. E o Espírito está falando com você, mas você não quer saber do Espírito. Mas agora, se vir um profeta e falar para você, aí você muda. Porque nós damos mais atenção. Assim como Naamã, nós queremos que a coisa aconteça de forma mirabolante. E eu quero dizer para você que o Espírito está falando. Nós fizemos um exercício, né, na sexta-feira, que foi muito legal. Nós falamos na sexta-feira sobre 3 dons do Espírito. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 12, sobre a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos, que são dons de revelação. E nós separamos em duplas. E a única coisa que nós fizemos foi ter um momento de oração um pelo outro. E aí, eu falei que era para a gente ter um tempo de silêncio na presença do Espírito, para que o Espírito mostrasse algo que eu pudesse orar na vida do outro. E foi impressionante. Por quê? Porque o Espírito mostrou. Olha que coisa impressionante. Quando a gente permite, ele faz. E de repente você começou a ver as pessoas orando e começaram as pessoas chorando, as pessoas se quebrantando, porque o Espírito estava mostrando na vida do outro aquilo que o outro precisava receber. Direto assim. Seja uma palavra, uma visão, seja uma oração, seja algo que estava... Porque eu quero que você entenda, quando o Espírito, quando nós damos lugar para o Espírito, a palavra vem e o Espírito pega essa palavra e ele testifica em nós que aquela palavra é para nós. É assim que funciona. E aí, quando o Espírito pega aquela palavra e testifica em mim, eu sinto na hora, você assim, rapaz, isso é para mim. Por quê? Porque o Espírito está ali falando o tempo todo. O Espírito está falando. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito está falando com você aí. Ele vai pegando essas palavras todas e ele vai colocando no seu coração e ele vai mudando convicções suas que não estão de acordo com a palavra. Ele vai mudando a sua ideia em relação às coisas e ele vai gerando em você um desejo de viver aquilo que ele tem preparado para você. Então, enquanto eu vou falando sobre essa questão da família, da esposa, do esposo, ele vai gerando dentro de você o desejo de pensar assim, puxa, amanhã eu vou preparar um café da manhã especial para o meu esposo. As esposas pensando. E o esposo pensando, puxa, hoje à noite eu vou chegar em casa e vou lavar a louça para minha esposa. Diga aleluia, irmã.
Diga amém, eu recebo. Fala, eu recebo em nome de Jesus. Porque o Espírito, ele começa a colocar no nosso coração o desejo de servir aquelas pessoas que nós amamos, para começar a gerar unidade dentro da nossa família. Ele começa a colocar dentro de nós o desejo de orar pelos nossos filhos, por exemplo, de começar a interceder pelos nossos filhos, de amar os nossos filhos, de cuidar, de zelar pelos nossos filhos. Ele começa a colocar dentro de nós todas essas coisas, mas são todas coisas muito simples. Não são coisas, não precisa de uma queima de fogos para o Espírito Santo falar no seu coração. Ele está falando. Ele está o tempo todo falando. E nós não podemos ser como Naamã, que espera que talvez aconteça de uma forma muito sobrenatural e só aceita se for da forma sobrenatural. Se não for da forma sobrenatural, não foi o Senhor. Quem é você para dizer quando é o Senhor ou não? Se o Espírito Santo, isso é uma coisa que eu falei na sexta, e que Deus tem me falado muito comigo, de verdade. Conversei com a pastora Solange na sexta-feira sobre isso, como Deus tem falado comigo sobre essa questão da liberdade do Espírito. Nós achamos que sabemos o que é dar liberdade para o Espírito, mas nós não sabemos o que é. Porque toda vez que eu acho, não, agora o Espírito vai começar a agir, porque o povo vai começar a cair. Pronto, você já está dizendo como que o Espírito tem que agir. E se ele não quiser que ninguém caia? E se ele quiser que todo mundo fique sentado? E se ele quiser que todo mundo saia correndo? E se ele quiser que todo mundo deite? Se eu digo que dou liberdade para o Espírito, é fazer exatamente aquilo que ele quer que eu faça. Não é aquilo que não é o que eu quero, né? É fazer aquilo que ele quer e simplesmente é isso aí. Mas a gente tem todas essas prisões dentro de nós de determinar como o Espírito vai agir. E Deus tem falado comigo que nós precisamos aprender o que é dar liberdade para o Espírito de verdade. Nós precisamos aprender isso. Porque nós não sabemos. Nós achamos que sabemos, mas no nosso achar nós já estamos prendendo ele. E quando nós começarmos a compreender a liberdade do Espírito, de verdade, nós vamos começar a associar a nossa expectativa com a realidade. Porque a minha expectativa, às vezes, ela limita o que o Espírito Santo pode fazer na minha vida. Porque se eu tenho uma expectativa que ele haja, agora o Espírito Santo vai agir assim, e ele queria fazer outra coisa, é aí que eu não consigo permitir que ele faça. Eu fiquei pensando sobre isso quando eu fui batizado no Espírito Santo. Foi em outubro de 2000. Agora vai fazer 20 anos. Eu fui batizado muito cedo. Quando eu tinha 12 anos apenas. Batizado quando eu tinha 21 anos de idade. Em outubro de 2000. Nós estávamos orando. Aí o pastor veio orar por mim. E aí, de repente, eu senti assim minhas pernas faltarem. E aí, capotei, caí, né? Caí para trás. Caí. E aí, quando eu estava no chão, eu estava de olho fechado, e eu estava adorando, assim, declarando o quanto Deus era maravilhoso. E eu lembro assim uma sensação que eu tive naquele momento, uma sensação de paz muito grande, assim, aquela coisa assim, uma vontade de não sair dali nunca mais. Quando você está cheio do Espírito, você tem essa sensação assim, né? Eu não quero sair daqui. E eu estava ali assim, e aí o Espírito falou comigo. Hoje eu sei que era o Espírito falando comigo, né? O Espírito falou comigo assim, levanta. E eu falei assim, não quero levantar, tá bom aqui. E eu fiquei, deixa eu ficar aqui. E aí o Espírito falou de novo comigo, levanta. E eu falei assim, não, tá muito bom aqui, não quero levantar não. Aí, nisso, o pastor que tinha orado por mim, foi lá, pegou na minha mão e me levantou. Qual que é esse cara? Aí, hoje eu entendo que o Espírito Santo estava falando para eu levantar, e eu não quis obedecer, e ele mandou o pastor ir lá me levantar, né, porque o pastor obedeceu, né? Mas eu não sabia ainda que era esse negócio do Espírito Santo era novo para mim. E aí eu levantei, de olho fechado ainda, e aí eu comecei
Aí, na minha cabeça, eu estava só tipo assim, né? Louvando uma música assim, né? Louvando uma música que eu conhecia e dançandinho assim, ó, na presença do Senhor, né? E aí de olho fechado. E quando terminou tudo, aí que eles foram me contar a história toda, né? Eles estavam até preocupados porque eles nunca tinham visto alguém dançar daquele jeito. Assim, como assim? Assim, dançar assim? Vocês nunca viram alguém dançar assim? Né? Tão mal? Não, eles falaram que eu estava dançando muito louco. Muito louco, dando uns pulos e uns giros e uns sapateados, uns negócios louco mesmo. E eles olhavam aquele negócio assim, não, rapaz, será que esse negócio é de Deus? Eles estavam preocupados se era de Deus. E eu aqui em mim, aqui eu tava aqui, né? Né? Glória e tal, né? A ele a glória. De boinha. Na minha cabeça eu tava de boinha. Por fora, eu tava dançando bem louco. E hoje, pensando sobre tudo isso, eu percebo que se eu estivesse de olho aberto, eu limitaria o que o Espírito Santo queria fazer naquela noite. O Espírito Santo me levou a dançar porque tinha uma palavra profética por trás disso. E o Espírito Santo depois ele começou a falar sobre isso e começou a revelar. E se eu tivesse com o meu olho aberto, possivelmente eu não faria aquilo que eu fiz, porque eu, na minha insignificância, limitaria o que o Espírito Santo queria fazer comigo. Então o Espírito Santo permitiu que eu ficasse de olho fechado para me levar a experimentar algo que eu não experimentaria porque eu era Naamã. Eu tinha que segurar a coisa. Pastor Silvano é um pastor que já pregou aqui, um pastor careca, né? Ele conta uma experiência muito similar. Um dia que ele estava numa vigília, no meio do mato. E aí eles estavam orando, daí o outro pastor, o pastor Claudinei, chegou para ele e falou assim, olha, Silvano, Deus falou para mim que ele quer te entregar alguma coisa hoje, eu não sei o que é. Mas ele falou que era para eu orar por você e você vai receber alguma coisa de Deus. E o Silvano disse, tá, manda ver. Aí ele foi lá e orou pelo Silvano, e o Silvano, de repente, saiu pulando. Mas não era pulo. Esse cara que orou por ele é faixa preta de karatê. Ele falou pro Silvano que no ápice da forma dele, treinando karatê, ele não conseguia dar os saltos que o Silvano deu naquela noite. Tipo, Olimpíada. E quando o Silvano estava contando isso, a gente estava num retiro, aí um rapaz lá atrás, é verdade, pastor, eu estava junto naquela noite lá no mato. E aí, mas o Silvano falou que na cabeça dele, ele de olho fechado, ele viu um parquinho. E Jesus chamando ele para brincar no parquinho. E ele desceu no parquinho e ele começou a pular nos brinquedos. E ele começou a brincar nos brinquedos. Só que na vida real, não tinha, ele estava dando uns pulos muito louco. E ele foi pulando até que ele deu um salto e ele caiu de costas, encaixado entre duas árvores. E depois eles tiveram dificuldade de tirar ele do meio das árvores. E o cara lá atrás falou assim, é verdade, eu lembro, eu fui ajudar a puxar. Porque talvez, eu penso assim que nós limitamos demais aquilo que o Espírito Santo pode fazer. Ele pode fazer coisas sobrenaturais conosco e nos levar a experimentar coisas muito profundas do coração de Deus. Mas nós temos que estar no controle. Nós temos que estar o tempo todo, né, controlando o que está acontecendo, seja porque eu não quero, ou seja porque eu tenho vergonha do que os outros vão pensar. E às vezes o Espírito Santo precisa me arrebatar para que ele possa fazer algo comigo, porque eu fico segurando aquilo que ele quer fazer. Porque eu tenho uma expectativa errada em relação a ele. Então a realidade é que o Espírito Santo te ama, ele quer falar contigo todo dia e ele quer te levar a experimentar as profundezas de Deus. Seja do seu jeito ou seja do jeito dele. E se você aprender a deixar ele fazer do jeito dele,
você vai experimentar o que você nunca imaginou que você poderia experimentar em Deus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, eu quero orar com você.